Olá, bom dia. Aqui plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde nós estamos falando, e dentro de instantes terá início a audiência pública para a apresentação das diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2023. E se aqui você não puder comparecer, pode nos acompanhar sintonizando o canal 48.2 ou então pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, YouTube e também Facebook. A audiência pública começa em instantes. Aguardem. Declaro aberto a presente audiência pública para a apresentação das diretrizes gerais para a elaboração da Lei de Orçamento do município de Cubatão para o exercício de 2023. Convido para compor a mesa o ilustre vereador Fábio Alves Moreira, membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Convido para compor a mesa o senhor Wilner José Fraga, secretário municipal de Planejamento. Dando início aos trabalhos, convido o senhor Wilner José Fraga para expor aos presentes as diretrizes para a elaboração da peça orçamentária para o exercício de 2023. Muito obrigado, presidente. Cumprimento na vossa pessoa todas as autoridades aqui presentes, inclusive o vereador Fábio, o vereador Alessandro aqui conosco, uma satisfação, e a todos aqui que nos assistem aqui pela TV Câmara. É muito interessante e muito agradável que a gente possa estar trazendo algumas informações, e são as diretrizes preliminares para a elaboração do orçamento. Então, é importante que todos tenham a base legal, que todos tenham o conhecimento do que nós estamos nos baseando para começarmos a montar a peça orçamentária. Então, eu inicio... Quem que vai passar aqui? Nath, se quiser... Eu inicio apresentando a todos as bases legais de elaboração para todas as peças de planejamento, né? Então, inicialmente, a Lei Federal número 4.320 de 1964, na realidade, ela é, para nós, na gestão pública, como se fosse a nossa Bíblia de encaminhamento das contas públicas, né? Isso é importante. A Constituição Federal, evidentemente, a Lei Orgânica do município de Cubatão, Lei de Responsabilidade Fiscal, esse é um marco importante que foi estabelecido no ano 2000 para controle das contas públicas, né? As normas particulares e específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as normas da Secretaria do Tesouro Nacional. Muitas pessoas não conhecem, né? É a Secretaria do Tesouro Nacional que estabelece e normatiza uma série de procedimentos de caráter orçamentário, financeiro e contábil, né? E aí a gente passa a falar exatamente o que significa a Lei de Diretrizes, né? Então, a chamada LDO é o primeiro recorte de um instrumento maior que chama-se plurianual, que é um plano feito para 4 anos de uma gestão, e que ela é recortada anualmente, e a primeira delas é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela estabelece aí quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte, né? Para isso, ela fixa o montante dos recursos que o governo pretende economizar, regulamenta as transferências, relacionamento entre os entes públicos, como, por exemplo, estabelecimento de convênios e outras despesas que são compartilhadas em várias esferas de governo, e disciplina o equilíbrio entre receita e despesa. A próxima lei orçamentária que nós estaremos encaminhando a esta casa, que será do exercício de 2023, ela vai conter um item importante chamado reserva de contingência. O que significa isso? É um recorte, um valor específico destinado para 2 grandes objetivos. O primeiro, para que os vereadores tenham a possibilidade de estar propondo emendas parlamentares, né, e que são de maior importância de cada um de suas bases, né, porque são os senhores vereadores que estão acompanhando a população de muito mais perto e que sabem exatamente mais ainda, da maneira micro,
aquilo que mais os munícipes precisam. Então, é importantíssimo que a gente possa ter feito um recorte a nível orçamentário para que vocês possam estar destinando recursos de forma carimbada. Se for viável ou não, a gente faz a análise durante o exercício, né? E aqui está estabelecendo que terão 6 meses, né? São 180 dias, a verificar a viabilidade das emendas parlamentares, ou se tiver impossibilidade, por qualquer motivo que seja, né? Elas voltam e o vereador tem a oportunidade de redestinar o recurso, sem perder esse recurso. Isso que é importante, né? Tem que ter isso em mente, a utilização sempre em benefício da população. São vocês que têm o melhor diagnóstico de todos, né? Eu sempre falo isso, né? A proximidade dos vereadores com a população é que nos dá uma visão muito melhor. E aqui a gente destina também 0,5% para passivos contingentes, quer dizer, qualquer emergência que surja, essa reserva ela é guardada, né, para destinação e acerto e correção, né? Pode acontecer de a gente estar destinando alguma coisa que surja de maneira emergencial. A gente teve agora, por ocasião desse período de 2 anos da Covid, várias emergências, né? E a reserva, num primeiro momento, foi utilizada, inclusive, para sanar isso. A gente tem aqui vários princípios orçamentários que norteiam todo esse processo de execução. Eu posso estar podendo falar de cada um deles, mas principalmente aqui, um princípio que eu acho que é importantíssimo, que é o princípio da universalidade, né? Então, o orçamento público ele tem que congregar tudo que se pretende fazer, né? Tudo que se tem ideia e necessidade de se atender à população. Lembrando que nós, serviço público, e aí os 3 poderes, né, no município a gente não tem efetivamente o poder judiciário, mas a gente convive com o poder judiciário estadual. Mas os 3 poderes estão aqui de forma harmônica para servir a população. É para isso que a gente existe. Caso contrário, não teríamos esse sentido, né, vereador? E aqui, sempre respeitando o princípio da legalidade, né, princípio da publicidade, e diga-se de passagem que é bastante interessante a gente destacar que a lei de responsabilidade fiscal ela veio ao encontro de trazer esta questão do princípio da publicidade a ele uma importância maior. Por isso as audiências públicas, né? Nós não tínhamos muito isso no passado. Idos em 1998, 99, era difícil acontecer uma audiência pública de caráter e dimensão como a gente enxerga hoje. Hoje nós temos datas específicas, né, e apropriadas para cada um dos objetos. Então, esse princípio é importantíssimo. O princípio da clareza, a anuidade, ou anualidade, que na realidade estabelece que são anuais, né, os orçamentos. E o último aqui que eu gosto sempre de destacar também é o princípio da exclusividade. Só se trata a nível de orçamento aquilo que é destinado exclusivamente às questões financeiras orçamentárias. O ciclo orçamentário ele é permanente, ele tem início, o meio e o fim, e depois ele retorna sempre, todo ano, né? E as fases orçamentárias, a gente tem já inicialmente apresentado o ano passado, com vigor em 22, 23, 24, 25, o plano plurianual. Então, a gente planeja, destina grandes atuações e depois a gente vem fazendo, ao longo dos anos, alguns recortes. Então, é aí que entra a LDO e, proximamente, a gente vai estar encaminhando para esta casa, até o dia 30 de setembro, a LOA, chamada Lei Orçamentária Anual. Maravilha, que aí sim a gente vai demonstrar onde esses recursos efetivamente... Bom dia, vereador. Bem-vindo, obrigado. Onde esses recursos estarão inseridos de maneira individualizada por secretarias e tudo. Não é o momento aqui da LDO, mas na LOA a gente vai ter isso, né? Então, a gente tem mais alguns itens a destacar aqui. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias define as metas fiscais, né? Aqui tem um quadro que nós anexamos ao projeto de lei que mostra a evolução da dívida pública e a expectativa que, mesmo que esta dívida ela é atualizada, a expectativa do abatimento dela, né? A gente não pode viver eternamente com dívida. O ideal é que a gente não tivesse, mas... Qual a forma e a fórmula de abatimento disso? Busca sintonizar a Lei Orçamentária Anual com o plurianual
e, após a sua elaboração, encaminhada a esta casa, como já foi feito em 15 de abril. A compatibilização mostra aqui o PPA dividido aqui, né, esse quadrinho mostra bem como é que a gente faz. Então, eu tinha aqui a LOA de 22, a LOA de 23, 24, 25 e antecipada pelas suas diretrizes orçamentárias. Tudo isso está acompanhado, e é obrigado a ser acompanhado, vereador, na questão das metas. O PPA tem indicadores. Eu, assim, faço uma sugestão que a gente possa estar acompanhando melhor essa questão da efetividade dos indicadores, né? Eu sempre discuto e tento pedir às unidades que façam indicadores de acompanhamento que sejam factíveis, que sejam plausíveis, para que, senão a gente não consegue medir e também não consegue acompanhar. Não tem sentido criar um indicador que não vai poder ser mensurado, né? E é isso que a gente faz ao longo do período do exercício. O tribunal nos exige que apresente quanto você já fez daquilo que você pretendia, né? E se não fez, por quê? Acho que a hora que todo mundo perceber que o planejamento não é só, e eu não gosto de usar essa palavra, vereador, peça de ficção, né? Tem uma coisa que me deixa muito irritado, é isso, né? E aí nós temos aqui a elaboração, a avaliação, a aprovação e execução num ciclo, né? Sofrer algum tipo de previsibilidade, né? Então, aqui, neste caso, para a Prefeitura, o anexo que está aqui separado mostra este montante de 1.228 bilhão. A Caixa de Previdência, 40 milhões. A CMT, 4.315.700, né? Lembrando que, e aqui cabe um destaque, 4 milhões são receitas próprias, né? Então essas são aquelas receitas advindas da multa, né? E que é a arrecadação própria da CMT. Aqui não está incluso as transferências que são feitas pela Prefeitura para justamente o cumprimento de determinadas atividades da CMT, né? Então, é importante que se destaque. O FUNPREV, né, o Fundo de Previdência, e é aqui todo o montante destinado especificamente à questão da aposentadorias, pensões, tudo que se relaciona. 452.770.000 reais, né? A gente tem dois itens bastante importantes, que são o resultado primário e o resultado nominal. São resultados e fórmulas de cálculos estabelecidas para que a gente possa acompanhar a evolução do abatimento da dívida, né, para que a gente possa produzir recursos que possam abater o endividamento público, né? Então, aqui, na definição da Secretaria do Tesouro Nacional, o que é um resultado primário? Ele indica se os níveis de gastos orçamentários daqui dos entes federativos, em particular do município, são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias, destacar que receita primária e despesa primária são aquelas receitas expurgadas, quer dizer, tiradas os valores relativos a caráter financeiro, né? Então, aplicações financeiras, pagamento de dívida, tudo. Então, o que eu tiro disso, eu tenho o resultado da diferença de receita e despesa, é o resultado primário, né? Então, é importante que eu tenha que produzir um superávit justamente para dar abatimento das despesas com dívidas. O resultado nominal é a diferença mais simples, né, entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de um determinado ano em relação a 31 de dezembro do ano seguinte. São cálculos mais contábeis, mas que são importantes. Se a gente conseguir acompanhar isso, a gente pode estar produzindo recursos destinados especificamente ao abatimento da dívida e, por consequência, abatendo dívida, a gente gera recursos para investir. Mas que a gente faz a questão de estar discriminando, porque faz parte, mostrando aqui o comportamento da dívida líquida, mas em valor corrente e valor constante. Então, eu teria valor corrente e valor nominal, né? E valor constante é aquele que ele é atualizado por algum indexador, né? Veja que aqui a perspectiva é de que está sempre diminuindo. Infelizmente, quando o montante é razoável, qualquer indexação joga, né, os juros lá para cima. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e tentar amortizar. Não muito significativo, mas que obrigatoriamente a lei exige que se apresente. Está lá no projeto de lei encaminhado a esta casa, né, um montante ali para 2023 da ordem de R$557 mil, o que não é muito significativo. Mas lembrando que o IPTU em Cubatão tem um comportamento um pouquinho diferente, ainda não é
uma receita cujo incremento possa ser destacado, como em alguns outros municípios. Ainda estamos engatinhando. Lembrando que um voo que foi feito agora de geoprocessamento também estará enxergando como é que a cidade está, como é que a cidade está se comportando no seu crescimento físico, o que também proporcionará um reestudo, um outro olhar. Isso que é importante. Ninguém aqui está com a intenção de querer cobrar mais, mas querer cobrar o justo, dado a infraestrutura que a cidade despende para manter essas populações. Então, eu me recordo que algumas outras regiões da cidade tiveram alguns crescimentos de caráter irregular e que o munícipe acaba usando a estrutura pública sem que dê a devida compensação. Então, é isso que é o objetivo, exclusivamente. Aí nós temos alguns quadros importantes, que é a questão do desequilíbrio positivo, quer dizer, a receita prevista maior que a despesa. Cabe aqui um destaque importante. O Tribunal de Contas ele tem por objetivo a questão de orientação também. O Tribunal de São Paulo não é muito afeto a orientar, ele prefere julgar só, e não orientar muito. Mas, de qualquer maneira, a importância é o seguinte: a receita prevista maior que a despesa fixada gera um superávit. Esse superávit pode ser utilizado para vários outros objetivos. Um deles, quando a gente coloca na reserva de contingência, a absorção de passivos que a gente não pode conhecer naquele momento, mas que dá para prever. O que significa aqui que a gente teria um desequilíbrio positivo, mas é um desequilíbrio provocado. Lembrando que o princípio do equilíbrio orçamentário deve ser preservado por uma questão legal. Eu não posso apresentar a esta casa um orçamento desequilibrado, seja ele positivo ou negativo. Eu tenho que apresentar ele em perfeito equilíbrio. O equilíbrio negativo seria a despesa fixada maior que a receita. Eu também não teria como fazer isso, mas existem, principalmente a União, que faz uma compensação de uma maneira um pouco mais técnica, mas que não caberia aqui, mas ela provoca esse desequilíbrio, onde ela fala que o déficit histórico é jogado no orçamento e ela acerta isso através de medida compensatória. E o equilíbrio orçamentário, que é a receita igual à despesa. O nosso objetivo sempre, e aqui são uma série de figuras, mas que são para fixação e memorização importantes. Se a receita é muito menor que as dívidas, a gente começa a criar um processo de inoperância técnica. Eu não faço mais nada, eu só pago conta. Isso é o que exatamente nós temos que evitar. Nossa busca permanente é pelo equilíbrio orçamentário e aqui tendo exatamente a questão da receita igual despesa. Essa balança aí, vereador Rochin, é o nosso sonho de consumo. Eu não preciso fazer poupança gigantesca, até porque o poder público não tem esse objetivo. Mas eu tenho que, aquilo que eu arrecado, eu tenho que gastar da maneira correta e pagar as dívidas e pagar tudo. Neste momento, era o que tínhamos a apresentar, presidente, com relação à LDO, que é um momento mais breve, é um momento mais curto, porque a parte mais detalhada será apresentada durante o processo orçamentário. Tá certo? Um pouquinho mais adiante. Terminada a exposição, franqueio a palavra aos que desejam fazer uso dela. Com a palavra, vereador Sérgio Calçado. Bom dia, secretário. Bom dia, sempre vereador. um prazer tê-lo aqui, pela sua educação, pelo respeito que essa Casa Legislativa tem por Vossa Excelência, dizer da responsabilidade de participar dessa audiência no dia de hoje. E a minha pergunta começa, secretário, até nos últimos levantamentos que o senhor acabou de fazer, falar sobre o georreferenciamento em relação à questão do IPTU. Somos sabedores que o município, como o senhor bem colocou, não é a principal receita do município. Isso é até nítido notório, porque nós estamos entrando no 6º mês e agora que nós começamos a receber em nossas residências o IPTU. E só que nós fomos pegos de surpresas, porque muitos cidadãos cubatenses estão tendo reajustes que chegam à esfera de 100% de aumento no seu IPTU. Como é que o senhor pode destacar isso para a gente? Até porque os índices
são positivos, nós sabemos do trabalho que o senhor tem feito diante dessa pasta, mas assim, a gente não consegue achar um dado, depois de 2 anos de pandemia, que possam hoje trazer a contento uma cidade que a gente sabe que passa por uma série de problemas, não financeiros, mas que precisa reestruturar a sua cadeia em um todo, para que o cidadão, como o senhor bem colocou, para que o cidadão comum possa ter uma escola de qualidade, uma educação de qualidade, um transporte de qualidade. Ô, vereador Sérgio, agradeço a intervenção, agradeço o carinho das palavras, né? A gente fica mais aliviado, porque a gente tenta fazer o melhor trabalho possível, né? E essa sua preocupação é bastante real, é importante. É claro que não é da minha pasta a alçada dos lançamentos do IPTU e o acompanhamento. O que a gente pode estar observando é o seguinte: historicamente, Cubatão nunca teve uma preocupação, e eu estou falando de gestões muito anteriores, preocupações com relação a isso, até porque a arrecadação não se baseava especificamente nisso. Momentos áureos da indústria e outras situações que a gente já conhece. Agora, há que se fazer uma série de correções, é o que eu entendo. O voo aerofotogramétrico para o geoprocessamento, ele teve por objetivo verificar nos cadastros de inscrição algumas distorções. E aí, vereador, eu vou usar como exemplo, né, um exemplo doméstico da minha família, né? A minha família tem uma ligação bastante forte com Cubatão, né? E a minha sogra, infelizmente já falecida, morava aqui no Costa e Silva, né? A minha cunhada mora lá ainda. Ocorre que há um modismo, né, se eu posso usar assim, de que todo mundo quer criar solo, né? Eu me recordo de uma cidade não muito longe daqui que tem uma lei chamada Lei do Solo Criado, né? Então ela compensa, para cada pavimento que eu construo além do gabarito, eu dou para a cidade uma indenização, né? E que eu acho uma ideia interessante. Se eu tenho tecnologia para criar aprofundamento de estaqueamento, eu crio um edifício de 40 andares, ele tem um impacto gigantesco, seja ele de caráter de mobilização, né, trânsito e tudo, consumo de água, energia, tudo. E aí o construtor dá ao município uma compensação criando outro solo, né, dando uma área, tudo. Essa é a casa da minha sogra, ela teve aí uma construção acima, né, um pavimento superior. Ora, o IPTU ainda é lançado pelaquela casinha da Coab, histórica, né? Que aqui o Costa e Silva, um conjunto construído pela Coab, e que ela está errado, né? Afinal de contas, ao aumentar o gabarito, aumentar a pavimentação, o que eu tenho? Eu tenho um consumo maior de energia elétrica, eu tenho um consumo maior de água, e para quem tem carro, o sistema viário também sofre mais, né? Então, é nesse aspecto que eu estou entendendo, eu volto a insistir, eu não acompanho o processo, mas eu entendo isso, que os gabaritos e todas essas visualizações novas devam estar sendo o impactante nessas mudanças. Eu vi acontecer isso em outros municípios, né? Não com o intuito de arrecadar por arrecadar, mas por indenizar o poder público para que ele reverta esse recurso justamente para benefício. Tá certo? Entendi. Eu sei que a questão de obras não é sua área, mas assim, a questão que me leva a perguntar para o doutor é a questão do orçamento. Quanto que nós temos reservado para o ano de 2023 para obras de conclusão da Avenida Beira-Mar, da ciclovia do Jardim Casqueiro, assim como das escolas? Vamos esquecer aquilo que o parlamento tem feito, emendas impositivas. Sem dúvida. Reservado. O que nós temos reservado hoje para essas obras? Para 23. Para 23. Tá. E uma outra pergunta que vem também junto com essa questão do poupa-tempo. Que obra é aquela? De que forma está sendo feito? É um PPA? É um WAVE? O que está sendo feito? E qual é a contrapartida que essa empresa vai receber do município para que ela possa fazer aquela obra lá? Então, bom, bem colocado, vereador. Na realidade, com relação às divisões dos recursos para 2023, a etapa ainda não aconteceu, né? Vai acontecer por ocasião do envio da LOA, né? Quando esta casa receber a legislação. Agora, na LDO, a gente não separa por áreas de atuação. Agora é só a previsibilidade de receita, né? E
a distribuição, o regramento da distribuição. Mas acontecerá sim, principalmente para dar conclusão no PPA, a questão do PIR, tudo isso tem que estar lá. Eu não tenho como lhe colocar agora, me perdoe, mas não teria números para lhe dar agora. Com relação ao Poupatempo, o Poupatempo é, na realidade, um convênio, né? E aí é com a Prodesp, né? E que esta casa deve receber, não sei se o protocolo já foi feito ontem, né? Porque, assim, alertei, né, que algumas coisas não têm condição de serem feitas sem que haja uma mudança no PPA, né? E, para isso, qual é o dispositivo que se faz? Um crédito adicional. Certo? Crédito adicional especial é uma lei que está fora do orçamento, porque não havia previsibilidade, e que agora eu estou encaminhando para que esta casa aprecie como algo novo, né? Então, o projeto, justamente com relação ao Poupatempo, está vindo para cá, né? Se é que já não chegou, né? Porque a gente fez as declarações e mensurou qual será o valor. Porque 60% o Estado custeará lá, 40% o município, né? Então, esses valores já estão discriminados nesse projeto de lei, que está sendo encaminhado para atender esse exercício e os vindouros, tá? Então, a gente coloca na declaração, impacto, tudo direitinho para vocês acompanharem. Mas dá para antecipar que no projeto de lei é uma previsibilidade de despesa com relação ao município para a parte de 300 e poucos mil reais, né? Isso, a cessão está no convênio, porque aí é um convênio assinado, né? A cessão do lugar, né? Por isso que é aquele pedaço da garagem lá que estava subutilizado, bastante largado, e aí parte das despesas custeadas pelo governo do Estado, principalmente a instalação de todos os equipamentos que o Estado colocará lá, e parte daquele entorno da construção que está sendo feita, e é uma construção bastante assim simples, né? Ela tem que ser muito enxuta, não há nada de sofisticação, mas ela está sendo feita pela parte da prefeitura, né? Então isso mas custeada por uma empresa terceirizada, correto? Lá, eu não tenho esse conhecimento, sim. vereador. A estrutura toda ela custeada, é por isso da minha preocupação, sim, de saber que forma de parceria, se aquilo é um wave, porque os recursos são alocados. Nós estamos assim, logrando muito êxito com relação a essas questões do wave, né? Então tem sido muito bom para o município ter essas possibilidades de recurso e injeção de capital, né? Mas não pode ser a única ferramenta, correto? Não, até porque a única ferramenta que nós estamos vendo que é operante dentro, infelizmente, dentro dessa atual administração, é a questão do wave e as emendas impositivas. Minha última pergunta para finalizar é até um desabafo. Opa. Eu pediria para o senhor, para que o senhor conversasse com o seu secretário de esportes, quando o Sartorato nós fizemos as emendas impositivas, nós colocamos à disposição de recursos para ajudar os nossos jovens, tanto no voleibol como no handebol. Tendo em vista que a cidade, dentro do orçamento da pasta do esporte, o secretário ele não disponibiliza recursos nem para levar os nossos jovens para disputar campeonatos regionais. E o que esse vereador fez? Eu peguei à disposição das nossas emendas impositivas, com uma pessoa que tem um conhecimento, assim como o senhor, vocês fizeram uma gestão juntos e passaram de que forma nós poderíamos encaminhar isso. E simplesmente o secretário, junto com a chefe de gabinete, eles deram um despacho sem passar pelo senhor, sem passar por onde deveria se corretamente, tecnicamente deve se fazer, e deram um despacho negativo às minhas emendas impositivas, que foi motivo até de uma discussão, onde o secretário me mandou um manifesto via celular, na última terça-feira na sessão, que até achei de uma forma uma afronta por parte dele, que o senhor possa, no melhor momento, explicar para ele que tudo que nós estamos fazendo é para o melhor das nossas crianças, e que o Sérgio está aqui de passagem, assim como ele está de passagem. Que o senhor, no momento oportuno, que irei encaminhar para o senhor, para que o senhor possa respondê-lo tecnicamente, para que ele possa melhorar e atender a pasta dele, que o que eu estou tentando fazer é só ajudá-lo. Perfeitamente, claro que sim. Pode deixar, vereador. Fique tranquilo. Desde já, sinto satisfeito. Obrigado. A palavra é o vereador Alessandro. Obrigado, presidente. Professor Wilner, obrigado pela apresentação fácil, né? Coloca com a mão o entendimento, né? Eu quero primeiro saber em relação a esse 0,5% que você colocou, que é guardado. Sim.
agora na pandemia foi bastante utilizado. Eu queria saber na casa de quanto e qual foi a finalidade desse recurso. Então, na realidade, quando a gente pega, é 0,5% da receita corrente líquida, né, o que fica reservado. Ela não atende só algumas emergências, ela atende também... não, esse do fundo a fundo, perdão, presidente, o fundo a fundo foi aquilo que foi do Ministério, né? Esse é recurso nosso, né? Mas que é destinado a especificamente falta de dotação, corrigir. Os valores agora teria que calcular para esta receita corrente o 0,5%, né? Mas durante a pandemia nós tivemos alguns reforços, né? Com relação até a apuração. Essa casa fez uma alteração interessante, né? Eu gostei até, porque eu gosto de dispositivos que são lógicos, né? Para mim a lógica é a coisa mais fácil de lidar, né? A casa colocou que para que eu pudesse utilizar de excesso de arrecadação, que primeiro o excesso se concretizasse. A Lei 4.320, a Lei Federal, ela estabelece que há o provável excesso de arrecadação. Eu faço a mensuração da possibilidade. Mas essa casa entendeu que é melhor que eu só o utilize depois de configurado. Sem problema. Eu entendi a lógica, né, e acho pertinente. No caso, quando aconteceu da pandemia, vereador Alessandro, esse 0,5%, ele nem ficou muito utilizado para atender a Covid, especificamente, mas sim para reforçar as estruturas das secretarias, que a gente pode não perceber, mas... claro que a saúde sofreu uma pressão gigantesca, né? Mas não só, né? Outras secretarias também tiveram. E esses valores que são guardados, porque a reserva de contingência é uma obrigação já estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente precisa colocar, é obrigatório. E a gente deixa o mínimo necessário, né? 0,5% é o considerado o mínimo, né? Para que uma secretaria que tem uma necessidade premente excepcional, eu possa estar atendendo. Um erro de cálculo de previsibilidade, nesse país, do jeito que a gente está caminhando, eu acho que vai ficar pior, viu, vereador? Eu fui diretor de orçamento no momento em que a gente tinha inflação de 80% ao mês, né? Isso era difícil, ninguém fazia orçamento naquela época, era peça de ficção literal, né? Era difícil. E né, a gente, infelizmente, corre o risco de estar caminhando por um período perigoso. 12% do IPCA agora já me deixou com o sinal de alerta, né, aceso, porque eu não quero conviver com aquilo que eu convivi no passado, né? Então, nesse caso, vereador, esse 0,5% ele destina, eu não teria o valor agora, que seria cálculo direto, né? Mas ele se destina para atender emergências das secretarias, ou um reforço, alguma coisa que diga de passagem, na estrutura da secretaria que precisou, tá? Não sei se ajudei. Senhor secretário, eu, ouvindo atento o meu companheiro Sérgio, lógico, fazendo críticas, mais a gente consegue fazer, não é à toa, né? Sim, faz parte do processo democrático, né? Eu consigo, às vezes, ser um droner. Quando eu vejo tanto recurso no município, e por que um drone? Eu fico aqui vendo números, e enxergo a minha cidade de cima, uma cidade tão, ao mesmo tempo, pobre, triste, cinza, né? E que tem uns quadros, né? E a gente entende o seguinte, que tem quadros bons dentro da estrutura da administração. Temos. O senhor é um. O senhor é um. Obrigado. O senhor lembra até um Lucas Barbosa. Na hora certa, lugar certo. A única diferença é que o senhor está no lugar certo, no governo errado. Muito obrigado pela apresentação, professor. Eu que agradeço, vereador, a intervenção. Palavra ao vereador Fábio. Bom dia a todos que nos assistem, presentes, professor Ionei. Ele ficou vermelho depois do comentário do vereador Alessandro. Eu sou clarinho, vereador, é por isso que qualquer coisa eu já fico vermelho. Ficou um pimentão literalmente vermelho aqui, mas é uma verdade, viu, professor? Estendo os elogios do vereador Alessandro, mas é uma realidade. O senhor se desponta no quadros hoje que temos aí de secretários. Mas, vendo aqui atentamente na fala do senhor, na questão do IPTU, né,
não é a nossa fonte de arrecadação, vamos dizer, primária, né? Não é diferentemente de outras cidades aqui da região. E se formos ver esses números aí, dividir pela nossa população, temos aí uma renda per capita de mais de R$ 7.000. E aí vai de encontro com o vereador Alessandro falou, que é a questão da favelização, é uma cidade rica, que a gente escuta muito isso, porém pobre. Mas se também se pegarmos esse valor hoje e dividir aí até por fonte de Receita Federal, tudo, isso cai mais ou menos aí para R$ 4.000, 3.900 e alguma coisa. A pergunta é, o que é feito hoje, não sei nem se é diretamente pela sua pasta, o que é feito de fato para mudar esse jogo? Porque sabemos, vim de lá, Sérgio também, várias outras pessoas, da iniciativa privada. Sabemos que o nosso polo industrial já chegou a quase 50.000 trabalhadores. Hoje, se tiver pouco mais de 20.000, eu estou chutando aqui, acho que não chega a esse número, até mesmo pela última visita que fiz na Uzi Minas, antiga Cosipa, de onde saiu eu, o Sérgio, entre outros. É assustador, virou um deserto, né? Na verdade, uma floresta amazônica de tanto mato que se criou, não pelo descaso, simplesmente pela tecnologia, dos avanços que mudou. O Serginho mesmo trabalhou no LTQ, né? Hoje, um serviço que ele fazia anos atrás de 12 horas, hoje se faz em 10 minutos, explanado lá pelo pessoal. Olha só a diferença, isso é o avanço. Sim. E a nossa cidade parou no tempo. Nós temos essa sensação em números de riqueza total, mas, na realidade, no chão de fábrica, nas Vilas Esperanças, na Vila dos Pescadores, não é o que a gente vê. E eu não vejo ação nenhuma, desculpem, como o Alessandro falou, às vezes a gente critica, não é só por criticar. Eu não vejo ação governamental e não vejo nada para a gente virar esse jogo, descobrir ferramenta, comemorar um lançamento 100%, me atrevo a dizer, não pesquisei, não fui a fundo, de um estande de tiro para o governo, acho muito pequeno para o tamanho da nossa cidade, para o tamanho da capacidade do senhor, da capacidade dos nossos vereadores, por um estande de tiro que está sendo inaugurado na cidade. Empregabilidade. O que isso vai trazer para a nossa cidade? Rendimento. O que vai trazer para a cidade? A gente sabe que isso aí é 100% empresarial. Que apoio teve do governo? Zero. Entendi. Zero. Então, assim, me preocupa, porque se a gente for ver essas questões de receita, os números, como o senhor colocou e ficou ali, coincidentemente, que eu até anotei, receita, despesa, esse orçamento equilibrado, a gente não vê. Estamos aí trabalhando muito, por sinal, com algumas comissões, e vê as disparidades, as coisas erradas que estão acontecendo. O vereador Sérgio mesmo colocou uma situação aqui para o senhor, e muitas vezes, até na comissão de obras, né, de 10 milhões orçado para a reforma de unidade de ensino, 5 milhões saiu de emenda impositiva. E 50% é o parlamento que está fazendo. Eu estava sem caneta no momento. O senhor falou uma realidade aí, que os vereadores, eu me atrevo a dizer, não é a sensibilidade que está mais ali pequena, não, é a maior parte. Se os governos ouvissem mais, independente de sigla partidária, posição, situação, as coisas seriam mais diferentes. Principalmente nessa questão, precisamos achar um novo matriz econômica para a nossa cidade, que o polo industrial, eu entrei lá, foi 17 anos ali dentro, não vai voltar a ser o que era. Não, é verdade. Não vai voltar. Concordo. Mas precisamos procurar ficar nessa coisinha pequena, com todo respeito aos empresariados. O governo não vai andar, que eu acredito que nesse estande, pelo pouco que conheço, não vai empregar 10 pessoas. Não vai. Eu queria pegar até um gancho na tua pergunta, mas... Fica à vontade, vereador. Só para saber, mas porque assim, Santos e Guarujá tem uma regulamentação própria em relação à forma com que são alocados diariamente os containers. E lá existe uma taxação especial, que tanto que é uma das maiores fontes de arrecadação. Existe algum estudo que possa viabilizar isso na cidade de Cubatão?
no sentido do modal, da forma que é hoje e da forma que pode se tornar arrecadando mais? Eu não poderia lhe precisar qual é esse estudo. Eu sei que está sendo implementado na Secretaria de Finanças. Sim. Né, que é isso. Mas, e aí eu queria aproveitar, já que colocando a posicionamento dos dois vereadores, um destaque que eu também estive na Uzi Minas agora há pouco tempo, né, vereador? E, para minha tristeza, que tive meu pai lá há 35 anos, né, meu pai ajudou lá nos primórdios de 1962, né, quando as valas ainda da COSIPA estavam sendo abertas para transmissão de cabos e tudo. Meu pai era eletricista e ajudou muito naquela época. Então, a gente viveu COSIPA. Né? Ou seja, trabalhou na GEO. Trabalhou na GEO. Na GEO, lá dentro. Então, meu pai, depois, ao se aposentar, era chefe elétrico da GMC, né? Antiga e extinta GMC. Então, a gente vivenciou essa história, né? Porque era o nosso carinho e era o ganha-pão nosso. Né? Então, é entristecedor enxergar do jeito que está os em Minas hoje. Né? Agora, conjugando essas colocações, e na última presença que estive aqui, e o vereador Rafael fez uma colocação que eu achei extremamente importante, né, que era a questão do plano diretor. Né? Este sim está a cargo da minha secretaria e a gente implementou aí uma licitação para uma consultoria em que fizemos uma pesquisa de mercado, né, de várias empresas que poderiam nos ajudar e a média do custo era por volta de R$700 mil, um contrato rápido, de até para entregar o projeto para os senhores até outubro. Esse é o nosso compromisso. Está parado desde 1998, né, então que a gente até outubro implemente isso. Para nossa surpresa, uma empresa que ganhou, cujo custo de 260 mil. Aí eu fiquei assustado, né? Porque licitações, as leis de licitações nos deixam, às vezes, numa sinuca de bico, né? Temos visto bastante. Exatamente. Mas, para surpresa maior ainda, é que a empresa tem sido de uma eficiência a toda a prova, que para a gente é excelente. Ora, o grande momento que nós estamos vivendo agora é exatamente isso. A montagem do diagnóstico, que deve ser entregue até agora, início de junho. E, baseado nesse diagnóstico, nós viremos para conversar com todos, com a sociedade civil organizada. Porque tem que ter as audiências públicas e tudo para discutir. Uma das coisas que eu enxergo, vereador, aí indo ao encontro daquilo que o senhor colocou, é a mudança do perfil do parque industrial. Né? Veja, nós já tivemos no passado, evidentemente, uma produção gigantesca com relação à metalurgia e a questão petroquímica. Né? Mas que a gente sabe, tem as notícias de outras, né, fontes, de que eles também já não estão mais com interesse de ficar por aqui. A gente tem algumas, né, informações, a própria Petrobras, hoje em dia, fabrica o que lá? Na Presidente Bernardes, a maior parte da fabricação é de combustível de avião. Né? Que eu já estive visitando Paulínia e que tem uma possibilidade de produção maior. Né? Vai que esses caras resolvam ir embora, aí é pior ainda. Mas o que nós não poderíamos estar perdendo de vista, e eu acho que essa discussão no plano diretor ela cabe muito bem, é a inclusão no nosso parque industrial de indústria limpa. Né? Que nós tivéssemos, inclusive, por exemplo, a possibilidade de trazer a indústria automobilística, a indústria de tecnologia, né? Que é uma coisa importante, montagem, a parte de componentes de informática, e por que não? Né? Por que não trazer? E essa é a viabilidade que a gente quer tentar verificar, porque eu não posso falar e afirmar se isso é possível. Tecnicamente tem que ser visto. Né? Mas a gente tem que estudar. Né? E eu, como na área acadêmica, né, militante há tantos anos, estudar é a coisa que eu mais gosto. Né? Então, acho que a gente precisa ter essa visão e verificar. É necessário que o polo industrial de Cubatão tenha outras possibilidades? Com certeza. Né? A cidade já teve os benefícios e malefícios. Nós não podemos esquecer uma coisa chamada RODIA, né? Que nos afeta ainda até hoje. Né? Eu me atrevo a dizer, até mesmo por governantes do passado, não é uma crítica direta ao atual governo, mas até mesmo do passado, professor, foi mais malefícios do que benefícios.
porque ficou ancorado simplesmente no polo, que é tipo assim, eu não preciso de nada, eu já tenho aqui, vou viver ad eterno com esses recursos. E hoje, me atrevo a dizer, de 2000 para cá, isso vem declinando. Verdade. Não é um quesito receita, eu digo, o meu ponto aqui debatido é emprego, fonte de renda, geração de emprego e renda, que nós perdemos. Verdade. Né? Estamos falando aí de mais de 45 mil trabalhadores, perdemos 20 mil fácil. A empregabilidade é uma coisa muito imediata, ela já está muito... porque assim, a empregabilidade, ela gira, é uma engrenagem, né? Que ela melhora o comércio, ela melhora aquele vendedor da quitandinha ali do bairro, é um ciclo. Então, se tivermos emprego, tudo funciona, é mais recursos até mesmo para o município, para geração de melhora na saúde, educação, é um ciclo. Perfeito. E hoje eu vejo essa discussão por parte de governo muito longe. Concordo, gênero, número e grau, que o plano diretor vai dar essa oportunidade. Uhum. E, de fato, as grandes empresas é só no nome, porque o espaço físico é mínimo hoje. Verdade. Quando fomos lá na visita na Uzi Minas, entristece, lógico que entristece. Para quem trabalhou ali, como muitos aqui, ver aquele espaço tomado por mato, equipamentos sendo deteriorados. E muita coisa sendo roubada, né, vereador? Que eu fiquei sabendo de lá que estão entrando na área da Uzi Minas e roubar metal. Isso, e falta essa discussão, porque se analisarmos, temos ali dentro da Uzi Minas tem um atrativo que é o porto. Perfeito. Aí, margem direita e esquerda, Santos Guarujá, e estamos a 60 Por isso que vai ao encontro do que o vereador colocou, a questão de container. Né? Vamos imaginar que a Uzi Minas esteja com a intenção da implantação de um pátio de container, por exemplo. E aí a forma da taxação, tendo em vista o impacto que ele provocará, né, é a questão da mobilidade. Aliás, existe aqui nesta casa um projeto de mobilidade urbana que foi encaminhado há um tempo atrás, ele está parado, mas de uma maneira correta, porque carecia da revisão do plano diretor. Perfeito. Agora que nós vamos estar pedindo o retorno do projeto, para quê? Isso tudo seja discutido de uma maneira conjunta. Né? A gente tem os códigos de postura, de edificações, né, e normatizações atreladas ao plano diretor, e que também a mobilidade urbana precisa ser rediscutida. Né? Acho que esse é um momento ímpar para Cubatão. Até porque não é uma questão somente de Cubatão. Sim, está na região. E olha só, se você for olhar a região do ABC Paulista, automobilismo, nós não tivemos o fechamento de uma Ford. Olha o que isso representava para aquela região. Verdade. E aí, diretamente, o que eles têm que fazer? Só existe uma saída, trazer a educação para os nossos jovens da base. Nós temos o Instituto Federal aqui do nosso lado, onde mais de 80% desses alunos não são da cidade de Cubatão. Verdade. Por quê? Porque nós não conseguimos criar convênios entre o município e o Instituto Federal. E aí, quando você capacita esse jovem, ele não tem condição de ser aproveitado dentro do polo. Por quê? Porque já não existe mais espaço. O que ele faz? Sobe a serra. E aí, mundo afora. Quem perde com isso? A cidade. Todas as vezes que eu não me permito ter uma saúde, uma educação, um transporte de qualidade, as pessoas, qual é o exemplo que elas têm na cidade? Eu vou mudar para Praia Grande. Por quê? Porque eu não tenho um plano diretor atualizado. Nós não conseguimos, lá no Jardim Casqueiro, um exemplo, na Ponte Nova, nós não conseguimos ainda dar título de propriedade para negociar as casas, para melhorar o padrão das pessoas que possam melhorar as construções. Então, a cidade, um todo, ela precisa ser descoberta. Nós temos uma usina em Rebordem, que está lá parada. Eu sempre falo sobre a usina em Rebordem. Nós não poderíamos transformar aquilo numa grande startup, para um polo tecnológico para os nossos jovens? Ali seria um celeiro. A molecada daqui quer aprender. O que a gente precisa fazer hoje é começar chão da fábrica, é começar na base. E assim, poucas vezes a gente consegue, mais uma vez, não é puxando a sardinha para o seu lado, mas poucas vezes a gente consegue vir aqui, conversar e sair daqui satisfeito, que é uma conversa gostosa. O seu anseio é o nosso anseio. Perfeito. E parece que nós vivemos aqui, é como se o parlamento vivesse num mundo diferente, que nós quiséssemos que não desse certo. Não!
Nós queremos que dê certo, sim, até porque nós continuaremos brigando pela nossa cidade. E o que se criou hoje é como se fosse uma barreira imaginária de que nós queremos que tudo dê errado. Muito pelo contrário. Nós parlamentares, torcemos para uma cidade que os nossos filhos possam ter orgulho de falar, eu continuo morando em Cubatão. É isso. Vereador, uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar, né? Esta casa existe por força do povo. Não é? Então, é a ele que nós, e eu me incluo como servidor de carreira de 40 anos, né? Eu me incluo como um serviço ao povo. Né? É a eles que eu devo satisfação. Né? Então, indo ao encontro dessa vossa fala, a gente enxerga, e essa é a nossa visão particular, de que muito ainda há para ser feito, e Cubatão merece ser feito. A minha secretaria, ela tem conjugada um departamento, que é o Departamento de Desenvolvimento Urbano, né? E que alguns estagiários, por iniciativa própria, né, e por incentivo de um arquiteto que lá trabalha há bastante tempo, que é o Mário Bezerra, né, fizeram 2 projetos apaixonantes, né, apaixonantes, que é dar uma destinação a Fabril, por exemplo, transformando a Fabril numa Paraty. Né? É lindo o projeto. Convido os vereadores que queiram tomar conhecimento do projeto, é maravilhoso. Né? Por quê? Mostrar que aquele objeto poderia trazer para Cubatão algo apaixonante. Né? Então, vai falar, olha, eu vou para lá porque lá tem uma questão histórica, tem uma questão de turismo, econômica. Né? É fantástico. Dá para fazer? Dá. Basta a gente ter vontade. O que nós precisamos, vereador, se tiver a oportunidade, é despertar na população a autoestima. Eu acho que o nosso povo daqui, me perdoe até, parece arrogância da minha parte, dizer nosso povo, porque eu moro em Santos. Mas eu não posso esquecer das minhas raízes aqui. Meu avô foi chefe do Parque Anilinas, químico. Finado, é isso, bem lembrado, vereador. A minha bisavó é nome de escola aqui, Almerinda, no Casqueiro. A minha bisavó, né? Minha esposa, aqui do Costa e Silva, namorada do meu filho no Casqueiro. Quer dizer, Cubatão faz parte da nossa história. Então, quando eu falo que nós precisamos despertar a autoestima da população, eu falo com muita propriedade, porque basta o povo entender a sua importância e quem ele é. Ele precisa de identidade. Né? E a hora que ele perceber isso, ele vai atrás de tudo que ele tem de direito. E os senhores são o canal de ligação mais evidente e que precisa realmente trazer à tona todos esses anseios. Olha, o que nós tivemos, e olha, vereador, a gente tem uma carência de recurso que não é fácil, né? Mas até porque um processo de crescimento da máquina pública, ela demanda uma série de estudos, e hoje os regramentos são muito severos, então não dá para simplesmente falar assim, olha, um engenheiro aqui vai chegar a ganha em outros municípios aí que a gente não precisa citar. Mas, mesmo com as dificuldades, tem muita gente boa aí, muita gente boa querendo fazer um belo trabalho e querendo colaborar. Estou citando o exemplo dos meus estagiários, né, que de forma gratuita quiseram contribuir. Eles fizeram um outro projeto que reforma toda a área do cemitério. Precisa ver que projeto fantástico. Finado cemitério. Literalmente ali, né, vereador? Literalmente. Mas, e a gente está tentando fazer contatos para ver se numa parceria público-privada tenha a possibilidade de fazer toda uma remodelagem naquela região, naquela área, e trazer, inclusive, a possibilidade do cemitério vertical, né, sem custo para a municipalidade. Né. Só precisa passar isso para o prefeito para ver se ele tem essa vontade. Eu posso lhe dar esse detalhe, né? Para minha felicidade, eu fiz a apresentação dos 2 projetos, eu não. Perdoe a minha trazer na primeira pessoa, não é real. Quem fez a apresentação, eu fiz questão que fossem os estagiários, para ele, que ficou apaixonado pelos 2 projetos, mas nos incumbiu, inclusive, de ir buscar, tentar viabilizar. Eu não vou me dar por vencido com relação a tentar viabilizar, até porque se trouxermos
soluções interessantes, tenho certeza da parceria desta casa. Absoluta convicção. Né? O que é bom para a cidade é bom para todos nós. Então, acho que a gente deve trazer. Convido os vereadores que quiserem conhecer o projeto, os 2 projetos estão à disposição, quiserem conhecer, ele está à disposição lá. Assim, presidente, virou mesmo aqui uma conversa agradável. Né? E aí, assim, é muito triste. Né? Ao mesmo tempo, quando o senhor fala das pessoas que precisam ser resilientes, né? Ter esperança, tem. O cubatense tem. Só que cansa. Cansa. A gente falou aqui, em cerca de 15 minutos, a gente falou, olha, da possibilidade da Light ser uma Paraty. Legal. Falamos do Anirinas, né? Falamos do cemitério. Não sei se o senhor está acompanhando a gente, né, cobrando as ações do governo. Mas falta o principal. A pessoa que precisa entender isso não entende. Então a gente vai ficar nas nossas conversas agradáveis, aqui, ali, lá fora, mas não vai ter efeito nenhum. Aí o senhor fala para mim assim, olha, os meus estagiários apresentaram lá, né, chamou a atenção. O gestor do município, que teria que ter essa ideia de transformar a cidade numa cidade agradável, ele foi vereador 4 anos, ele ganhou uma eleição para prefeito, mais 4 anos do primeiro mandato, e já está 1 ano e meio do segundo mandato. Vamos fazer uma soma rápida. 4 com 4, 8, com mais 1,5, 9 anos e meio. Né? Aqui, sabendo do que ocorre no município. Uhum. Uma ação prática, né? Uma obra que realmente seja impactante para a cidade. Né? Nada. Absolutamente. Quando eu digo aqui, né, virou sessão. Nossa, já. É absolutamente nada. Então, a gente, com tudo isso, cobrar das pessoas, as pessoas estão cansadas, professor. As pessoas da cidade estão cansadas. Aí, como o Roxinho falou, não tem nada a ver com o stand de tiro que vai abrir, né? Cara, o recurso estava ali. Não é falta de recurso. Sabe o que falta hoje? É entendimento da população, de entender quem a gente coloca para representar todos eles. É isso que falta. Não dá para a gente também ficar responsabilizando, é fulano. Não. Falta as pessoas terem consciência de quem quer, de verdade, viver numa cidade onde você tenha qualidade de vida. Hoje a gente carece, professor, de todas, sem exceção, todas as políticas. Nós não temos absolutamente nada. É assustador o que a gente vive aqui. É assustador o que Cubatão atravessa. E não é crise financeira que justifica o mal da cidade. Falta alguém que goste, primeiramente, professor, de gente que tenha empatia, que troque de sapato com aquele que não tem male-male o que come e tem que, às vezes, tirar uma mixaria do seu salário para comprar uma medicação. Às vezes, com uma consulta particular. Isso é muito triste. Nós não temos quem deveria ter no comando. Não temos. Nem de longe nós temos. Eu não tinha que ouvir isso, não, né? Só para... Vereador, eu sou o maior defensor da democracia, sempre. Então, fique à vontade, por favor. Só para eu pegar um gancho em cima do que também o Alessandro, porque os assuntos são tão pertinentes. E, sem dúvida. Agora há pouco, eu estive no bairro da Vila Elizabeth, que eu precisava fazer uma manutenção num veículo meu. E fui deixar o carro lá, o veículo, é um furgão. E estava fechado. Os comerciantes da Vila Elizabeth estão com medo, porque o chefe do executivo estava lá discutindo com eles, em relação aos 90 dias que ele deu para que não fechassem só alguns comércios que não têm alvará de licença, sendo que aquele bairro, por mais de 40 anos que eu me entendo, o bairro da Vila Elizabeth é uma área, é uma zona mista, onde você tem lá empresas que prestam serviço para os caminhoneiros. E basta o senhor olhar lá hoje, os comerciantes que lá estão assustados, de portas abaixadas. Por quê? Porque nem a segurança jurídica eles têm mais hoje se podem trabalhar. E aí o prefeito, ele se dá ao trabalho de ir lá afrontar, criar mecanismos que criem medo para as pessoas. E ao chegar lá, vi que estava fechado, eu tenho que ir fazer isso em outro local. E aí você não tem a geração do trabalho, as pessoas desestimuladas,
Daqui a pouco fecha uma porta que demite 4, e a preocupação dele hoje é inaugurar um estande de tiro. Então, fazer política é, acima de tudo, entender que direitos e deveres é para todos, que ele está como prefeito municipal, mas de passagem, não é para toda a vida. E que todo o mal que ele causar para um pai de família, que ele fecha uma porta, lá na frente, a mão de Deus pesa. Então, o que a gente tenta todos os dias trazer para Cubatão, é uma Cubatão que tenha, quando for, eu sempre vou falar sobre isso, mestre, também, é o caso do dia de hoje. Eu venho falando, noticiando há mais de um mês, nós temos 2 câmaras hiperbáricas dentro do município que estão lá no anexo hospitalar que essa casa aprovou. E nós temos nessa manhã aquele senhor que eu tenho brigado, Roxinho, amputando o seu membro, amputou o membro inferior, agora pela manhã. Por quê? Porque o procedimento que esse senhor poderia ter, não sei se conseguiria, porque eu não sou Deus, mas acredito que se nós tivéssemos viabilizado uma internação anterior, cuidado dele, hoje ele não teria que amputar o membro inferior. E acabou amputando a perna nessa manhã. Isso é triste, porque se eu tenho a estrutura física pronta, e por conta de não regular um sistema, eu não faço a contratação do serviço, sabendo que nós temos como contratar esse serviço, e eu sei que hoje é um cara que nós vamos ter que tratar, porque esse custo ele acaba dobrando, triplicando, porque hoje eu vou ter que ter um psicólogo para ajudar ele. Alessandro, não tem como. Verdade. Então é isso. A cidade, ou nós temos que entender, assim como o senhor consegue transmitir essa paz quando nós conversamos, nós gostaríamos mais que as pessoas vivessem desmunidas de tanta agressividade, porque nós estamos aqui para ouvi-los. O senhor é técnico, eu não tenho a experiência de vida que o senhor tem, mas aquilo que o senhor transmite para a gente traz uma verdade, de que dias melhores podem vir. O grande problema é que o senhor está só, junto com a sua equipe, que é bem dito, uma equipe muito boa, por sinal, mas só vocês não conseguem tocar essa máquina toda. Você precisa ter os políticos que tenham vontade que os interesses de vocês, acima de tudo, sejam atendidos. Caso contrário, nada vai se valer. Só para fechar, uma frase, né? Eu conto com os vossos olhos, né? Acho que a casa do povo é a casa que deve estar olhando permanentemente. E aí eu concordo plenamente, vereador. Não tem partido, não tem bandeira. Aliás, tem uma bandeira que eu sempre defendo, essa que está hasteada aqui, e infelizmente, para nossa tristeza, hasteadas a meio pau, né? Por causa em respeito às vítimas da Covid. Mas aquele brasão de Cubatão, né? Lembrando, e eu falo sempre porque, infelizmente, né, e hoje Bertioga está completando um período de emancipação, eu participei da comissão de emancipação de Bertioga, por Santos, né? E eu lembro que Cubatão e Bertioga foram 2 reveses para Santos por incompetência, né? Bom para as cidades que se tornaram autônomas, mas ruim para aquela que não teve a competência de mantê-lo, todos esses distritos, consigo, né? Então, eu falo, precisamos destes olhos. Eu confesso, o pessoal fala, você vai à Câmara, não sei o quê. Eu, sinceramente, sempre venho desarmado, porque eu não encontro e não enxergo ninguém aqui como meu adversário. Eu enxergo como parceiro do povo, porque sou servidor do público, né? Então é isso que eu tenho minha obrigação e dever de fazer, né? Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Informo a todos que está aberto o prazo de 10 dias a contar desta data para a apresentação de sugestões de emendas que podem ser encaminhadas à divisão legislativa da Casa. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. A audiência pública da apresentação da lei orçamentária para o exercício de 2023 terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão e eu converso com o vereador Fábio Alves Moreira, o vereador Roxinho, que é membro, né, vereador, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. O senhor participou, o senhor fez questionamento ao secretário Wilne, com outros vereadores. Enfim, vereador, é sempre importante uma audiência pública para esclarecer, não é? Deixar a população informada daquilo que os senhores pensam, daquilo que
que está sendo trabalhado na cidade, né? Bom dia ao senhor vereador. Bom dia, Washington. Bom dia a todos da TV Câmara que nos assiste. É uma realidade, né? O orçamento, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o primeiro passo, né, para votarmos aí no final do ano o orçamento final para 2023. Então, o primeiro passo foi dado, alguns questionamentos por parte dos vereadores, eu mesmo coloquei a nossa cidade sempre vista dessa forma, né, com uma arrecadação bem alta, porém chegando no chão de fábrica, que foi o termo que usei justamente pela falta de emprego, geração de renda que enfrentamos, não só Cubatão, mas todo o nosso país, infelizmente, e não chega na população esse orçamento todo que se fala, que se for dividirmos aí, como eu coloquei na explanação, aí temos uma renda per capita aí de beirando quase R$4.000 apenas. E joga Cubatão lá nas cidades paulistas, aí lá para baixo. Então, com isso, precisamos reverter algumas situações, principalmente na questão de captação de recursos, na empregabilidade, gerar mais emprego, mais renda. Nosso polo tem caído, perdeu aí mais de 20 mil trabalhadores. Então, é a nossa preocupação frente à pasta de planejamento, frente à pasta do professor Wilney. Minha colocação foi justamente essa. O que o município está fazendo para mudar esse número, melhorar a arrecadação, que até mesmo na fala dele, IPTU não é o nosso carro-chefe em questão de arrecadação. Mas foi um dos questionamentos que o senhor fez, juntamente com os outros vereadores presentes, no caso Alessandra, e o vereador Sérgio Calçados, que tocou nesse assunto, e é uma preocupação também, não é, vereador? Justamente, né? Porque o vereador Sérgio Calçados, que frisou muito sobre isso, porque nós estamos aí no 5º mês do ano, entrando no 6º, agora que foi cobrado o IPTU, reforça mais uma vez que o problema de arrecadação não é o IPTU na nossa cidade, mas como o professor Wilney colocou, secretário da pasta de planejamento, o georreferenciamento que foi feito acabou elevando os valores dos IPTU, e o vereador Sérgio fez justamente esse questionamento. Muitas pessoas, muitos empresários receberam seu carnê com um aumento significativo. Então, esse foi o questionamento. Legal, vereador, um abraço ao senhor, obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Washington, a todos da TV Câmara e a todos que nos assistem. Até a próxima. Muito bem, está aí a participação do vereador Fábio Alves Moreira, o vereador Roxinho, conversando conosco aqui no término da audiência pública da LDO para a apresentação do exercício de 2023, não é? E agora eu converso aqui com o secretário de Planejamento, Wilney Fraga. Wilney, mais uma vez, o senhor esteve presente aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão para a apresentação da LDO, questionamento dos vereadores. O senhor mesmo disse que é um fã número 1 da democracia, não é? E esta democracia que acontece aqui neste plenário, com a sua presença, esclarecendo aos vereadores, e a população faz parte disso, né? Num todo da cidade, para a população, para o legislativo, enfim. Bom dia ao senhor, obrigado pela atenção mais uma vez, prazer em vê-lo. Oi, eu que agradeço, é uma satisfação enorme poder estar aqui expondo a esta Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, né? As diretrizes orçamentárias que vão nortear as regras para a montagem do orçamento, que é os destinos os financeiros que o município vai ter aí para as diversas intervenções. Agora, o senhor falou coisas interessantes, por exemplo, até para explicar à população, não é? A reserva de contingência, isso tem a ver com um equilíbrio financeiro orçamentário? Como é que funciona isso, secretário? Então, na realidade, a reserva de contingência foi um dispositivo criado na Lei de Responsabilidade Fiscal para que alguma coisa inusitada, aquilo que não pudesse ser previsto, eu tivesse uma fração de recursos para atender essa emergência. Então, é uma separação de recursos. Aqui, na nossa proposta, a gente está destinando 1,7% da receita corrente líquida, né, que é uma parte da receita, né, para isso. Esse 1,7%, 1,2% é destinado às emendas dos vereadores, né, e 0,5% para qualquer emergência que possa surgir. Tá Esclarecedor, bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu tenho certeza que quem ganha com isso é o telespectador. Um abraço ao senhor e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço. Muito bem, está aí a participação do secretário de Planejamento, Wilney José Fraga, conversando conosco aqui no término da audiência pública, onde foi apresentada a LDO, não é, para o exercício
de 2023. A você que nos acompanhou, os nossos agradecimentos. Continue com a programação da TV Câmara de Cubatão, pelas nossas redes sociais, YouTube e também Facebook, e o canal 48.2. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.